Janela do Céu. Estamos de volta com nosso compartilhar, os testemunhos da nossa irmã Vitória, que falava sobre a sua vida, como foi que Deus trouxe ela até a sua casa. E agora eu gostaria de saber, Vitória, que pelo que deu para perceber, o apacentamento que você teve, né, a nutrição espiritual, foi bastante com materiais, ouvindo a Escola do Reino, como você comentou, né? E quais foram, assim, as curas ou talvez as dúvidas que você tinha, que foi através dos livros, das mensagens, que de repente aquilo foi respondido para ti, né? Aquelas dúvidas, as incertezas, né? As coisas que a gente tem sobre a vida, sobre tudo, e que de repente, lendo a Bíblia, participando, você viu que aquilo Deus pôde suprir no teu coração. Amém. Eu lembro, assim, que aquela cura interior, né, já foi um grande passo para algo que eu não sabia que tinha, mas eu tinha um início de depressão, assim, mas eu também não identificava por não conhecer. E aquilo ali me ajudou muito, né, até porque meus pais sempre foram bem rígidos e às vezes a gente cria amarguras, né, pelo tratamento, assim, que é para nos manter firmes, né, na educação. E ali eu pude ver que em muitas áreas eu culpava só eles, mas também era culpada por muitas das coisas que tinham acontecido. E ali, com esse livro da cura interior, eu consegui os primeiros passos para se libertar da amargura. Aí depois eu fui lendo o livro-se da amargura, não, é o livro-se da rejeição, né? E o livro da amargura também. Rejeição, dor curável, isso? Isso. Da rejeição, da amargura. E aí eu fui lendo e me libertando dessa amargura, né? Também da rejeição, que foram passos importantes para mim conseguir continuar, né? E aí você conseguiu perdoar, identificar aqueles sentimentos e entender tudo, né? Entender a si mesmo, entender os teus pais. É, isso mesmo. Aí continuou. Aí que começou uma vida mais tranquila, né? Dentro do lar, assim. E mesmo eles não congregando e eu congregando já fazia alguma diferença, né? Na minha vida, pelo menos sim. E eu acredito que eles também já viam alguma diferença em mim, porque Deus, ele entra em nós e ele se transmite através de nós quando a gente permite, né? E através da obediência em algumas áreas eu consegui restaurar algumas relações com a minha mãe, que assim, a gente cria amargura por coisas do passado, né? Enfim, foi bem bom. Isso foi um testemunho grande para mim dentro do lar, mesmo eles não congregando, né? E como foi a tua experiência depois de casada? O que Deus operou no teu coração? Então, quando a gente casa, né, é diferente. Eu casei nova também, né, com 17 para 18 anos. E ali, quando a gente começa uma vida dentro de casa, né, com o marido, a gente vê que os dois têm necessidades e os dois têm pontos de vista quando a nossa visão não está em Cristo, né? E a gente, no início, teve muitas brigas, né, contendas, assim, discussões, porque um era orgulhoso, o outro também, né? E Deus diz, né, que as brigas e contendas só há em nós por causa do nosso orgulho, né? E ali foi que eu comecei a ler o livro da Esposa em Modelação, e isso me ajudou muito, né, até para entender que não era só ele que estava errado, eu também estava errado em muitas coisas. Foi ali também nas necessidades que ele começou a buscar mais e eu busquei mais também. Então isso fortificou muito a nossa união. Hoje já é totalmente diferente do que era no início, né? Muitas vezes eu lembro assim que a minha sogra falava assim: mas vocês estão juntos no início, já estão brigando, o que vai ser disso, né? E daí eu pensava, meu Deus do céu, não pode ser, né? Que eu casei, agora não vai dar certo. E aí eu vi que foi ao contrário, né? A gente começou brigando para continuar tranquilo. Então, Deus operou muito no nosso casamento, que é recente, né? Mas que já se intensificou muito, né? Através da busca. E a gente hoje em dia tem uma vida de casados muito mais leve, muito mais com harmonia, com gosto, né? Com desfrute do que no início, que era bem diferente. Até porque eu estava há pouco tempo na igreja, acredito. E não conhecia muitas coisas que uma esposa deve fazer, né? Através desse livro a gente aprende muitas coisas, né? Porque
foi Deus que instituiu o casamento, então Ele sabe como as coisas têm que funcionar. A gente só precisa abrir o nosso coração e aceitar, né? E com certeza, Deus faz bastante coisa no nosso coração, né? Trazendo bastante para que a gente possa se humilhar, né? Como você falou, às vezes são dois orgulhosos ali, né? Tentando um brigar com o outro, um dominar o outro, e não é isso que Deus quer, né? Porque Deus não chamou o casamento pra gente ficar contendendo, né? Mas porque Deus tem um plano pra cumprir na terra, né? E une as pessoas pra servir a Ele, assim como vocês estão aqui hoje. E a gente quer saber também como foi esse chamado de vocês, né? Que Deus com certeza uniu vocês dois para que vocês pudessem servi-lo. Amém. Em 2019, que foi nosso primeiro ano de casados, né? E aí a gente sempre foi nos micros regionais que tinha em Novo Hamburgo, né? E toda vez que, assim, no final do ano, toda vez que a gente ia, eu sentia algo muito forte, assim, do Senhor dentro de mim, que era uma sensação, assim, de proximidade, sabe? De vínculo com os irmãos aqui de Cachoeira, com o Sérgio, né? Mas eu sempre tive muito medo de se ser um partidarismo, sabe? De ser algo que eu queria impor, que talvez não fosse da vontade de Deus. E então eu falava pro Nicolas, eu tô sentindo que a gente vai ficar perto do Sérgio, eu não sei se é assim, não sei se é assado. Eu não sabia se era de forma física, se era de forma espiritual. E isso me deixava muito feliz, né? E eu falava, Nicolas, tu tem que acreditar em mim. Daí ele falava, ai, Vitória, tá bom. Aí, e toda vez que a gente ia pro micro-regional, né? Aí teve esse encontro em Cachoeira no início do ano, no final do ano passado, o último que teve, né? E aí, a princípio, nós não íamos junto, né? Foram os pais dele e a gente não ia ir. Eu falei, Nicolas, a gente precisa ir nesse encontro. Mas eu não sabia por quê, né? Eu só tava sentindo que a gente deveria ir. E eu falava, Nicolas, vamos. Dele, Vitória, tu tá louca? Como é que a gente vai ir? Não sei o quê. Que os pais dele foram no dia que ele trabalhava, né? Então, e era pra reunião de presbitério. Aí, como é que a gente vai ir? Não sei o quê. E daí eu disse, não, a gente precisa achar um jeito, vai ser legal, tu vai gostar, vamos ir, não sei o quê. E aí ele cedeu e a gente veio de ônibus no sábado de manhã, que era no dia do micro-regional. A gente chegou a tempo, bem certinho, sabe? E foi nesse encontro que o irmão Heriberto orou por ele e testificou aquilo que eu falava, que ele não queria acreditar, né? E ele, não é que ele não queria, mas eu acho que ele não queria dar o braço a torcer para aquilo que eu falava, porque ele também já sentia isso, né? Aí ele veio pra mim, o Heriberto falou que a gente tem chamado pra missão. E eu falei, viu, eu te falei, na hora tu fica contente, sabe, né? E aí eu pude ver também que aquilo em mim se testificou, porque às vezes eu achava que era por partidarismo, né? Mas na verdade não era. Uma coisa que você que gostaria. Que eu queria trabalhar pra Deus, porque eu também, assim, quando a gente conhece a palavra, a gente vê que não adianta investir tanto assim no futuro natural, né? A gente sabe que daqui dentro em pouco Jesus tá aí, né? Aí foi quando testificou. E então ficou assim, né? Foi uns meses, a gente se mudou de casa, a gente tava morando em outro lugar, ali dentro de 2 irmãos. E teve o seminário Regando a Semente, né? E no dia que eu terminei de assistir, que foi no mesmo final de semana, né? Eu senti muito de compartilhar com o irmão Sérgio sobre aquele seminário, o que eu tinha sentido, né? E pela primeira vez eu falei o que eu tinha sentido há meio ano atrás, da aproximação, né? Com eles. E aí ele mandou um áudio, assim, dizendo, irmã, tudo bem, não sei o quê, como é que vai o Nicolas? Eu queria ver pra falar com vocês dois juntos hoje à noite, pode ser? E daí eu mandei a mensagem pro Nicolas, ele falou, como assim ele quer falar com nós? O que tu falou pra ele? Tu falou alguma coisa da missão? Eu falei, não falei nada da missão. Eu só falei que eu sentia que a gente ia ficar próximo. Ele falou, Vitória, não tinha mais ninguém pra compartilhar. Tinha que ser com o Sérgio. Aí eu falei, mas Nicolas, é que eu senti de compartilhar com o Sérgio? E aí ele falava assim, não acredito, agora eu vou ter que trabalhar pensando nisso, né? Aí ele chegou no final do dia e a gente conversou com o Sérgio e foi exatamente isso, era o chamado pra missão, né? Aí eu chegava, eu queria pular de alegria, mas não podia expressar tanto assim, porque o Nicolas não estava muito contente. Aí eu deixei assim, eu orei pra Deus e pensei, não, eu não vou convencer ele com palavras, né? Porque eu posso afastar a decisão dele do sim e transformar para um não. Aí o que eu pensei assim, eu vou orar por ele
e Deus vai mostrar, transformar no coração dele essa resposta num sim, se caso fosse um não, né? E foi o que aconteceu, né? E ele disse sim, então dali a gente começou a mudança, começou a arrumar as coisas e agora aqui estamos. E o que você sentiu assim por dentro de sair? Pra ti foi tranquilo? Você sente que tá no caminho que tá trilhando exatamente aquilo que Deus tem pra vocês? Amém. No início, assim, acho que como eu ansiava por isso, né? Eu não levei um susto. Foi uma coisa que me deixou alegre, né? Mas aí depois, aos poucos, quanto mais próximo do dia pra vir pra cá, aí apertava um pouco o coração pela família que ficou, né? Mas não, eu percebia que Deus, assim, tinha anestesiado esse sentimento de tristeza, de choro, porque eu fui buscando para que isso não acontecesse, né? E eu vi, assim, então, que a minha família ficou bem triste, né? Claro, pela distância, mas feliz pelo que eu estava seguindo, né? Que era Deus. Amém. Parece que Deus dá uma anestesia, né? Uma graça, assim. Parece não, Deus derrama mesmo, né? Sua graça sobre nós. Porque Deus, eu acredito que Ele ampara, né? Tanto os que ficam como os que saem. Porque é só a gente buscar nele que Deus, onde fica a saudade, vai ter ali a alegria, vai ter o amor. É só pedir para Deus que Deus venha e tapa, né? Aquele vazio, de repente, que ela falta que faz. Mas o Senhor, através dos membros do corpo de Cristo, Deus traz a sua proteção, né? E assim como Deus nos cuida em Dois Irmãos, em outra cidade, Deus vai cuidar em qualquer lugar, né? Se nossa fé está em Jesus, não importa o lugar que a gente estiver, né? Porque é Deus que nos cuida, que nos protege, que nos sustenta em todos os momentos. Amém? Então agradeço a tua presença de vir compartilhar conosco e que em nome de Jesus, tudo aquilo que Deus tem para vocês, que possa acontecer e vocês possam sempre dizer sim para Jesus. Amém? Então nós ficamos por aqui, esperamos que todos tenham sido edificados através desses relatos, porque é esse o nosso objetivo, que todos possam ver a mão de Deus agindo no sobrenatural, trabalhando nos nossos corações, e Ele vai sempre completar a boa obra que Ele iniciou. Amém? Que Deus te abençoe. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.